Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria que vocês me informassem se o som está adequado. Tá bom? Quem já entrou aí, tem 17 pessoas, Gilvan, Yara, Roberto. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos abraçados. Hoje nós vamos fazer uma live a respeito de um tema aleatório, ou seja, nós vamos bater um papo aqui, mas todos aqueles, como sempre, que tiverem aí questões de direito a serem elucidadas, levantadas, poderão fazer na live. Janete, boa tarde, seja bem-vinda. Me informem, por favor, se o som está chegando a vocês de acordo, ok? Janete, Valdir, boa tarde. Joline, sejam todos muito bem-vindos. Eu pergunto agora, Janete, está ok o som? Está me ouvindo direitinho? Juraci, Anjo do Sul, sejam todos muito bem-vindos. Essa live é uma live de direito, tá? Direito em geral. Nós vamos debater aqui. Roberto Lins, seja bem-vindo. Ageu, Zélia, nós vamos debater aqui temas de direito e vamos tirar as dúvidas a respeito do que vocês necessitarem. As melhores dúvidas suscitadas se transformam em vídeos, então eu respondo as melhores dúvidas em vídeos. Está ok, né? Muito obrigado, Janete. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, tá? Eu vou fazer um comentário inicial aqui a respeito da rede social. Ontem, coadunando com o que eu falei aqui, eu fui na live de uma pessoa que faz engajamento e ela ficou super feliz pelo fato de eu tê-la citado aqui. Então, fica aí bem claro que a citação foi para realmente elevar o trabalho desta moça que, assim como outras mulheres aí, ganham a vida fazendo lives na internet, a live do bem, né? A live que não vive só de quem está dando o presente. Eu verifiquei hoje também, eu fui verificando no For You, e eu assisti um vídeo de uma mulher dizendo que ela estava doente, estava de cama, estava colocando sangue pela boca, ou seja, ela estava muito doente, e neste momento de sofrimento, o marido chegou para ela e comunicou que ele estaria indo embora, e ela comunicou a ele, olha, ela questionou a ele, você vai me largar agora no momento em que eu estou doente, eu estou passando mal, estou precisando da sua ajuda? Ele falou, fique tranquila, que você não vai morrer. Tiago José, seja bem-vindo. Tiramajala, eu não posso, gente, aceitar aqui que pessoas subam na janela, pelo menos por enquanto. Por quê? Porque eu pretendo fazer lives de entrevista aqui às sextas-feiras, tá? E quando a rolagem aqui faz perguntas, é necessário que eu responda, dê atenção para a pessoa que está fazendo a pergunta. Se tiver uma janela, eu vou ficar preso à janela e isso vai atrapalhar o desenvolvimento da live, né? Essa live aqui é basicamente para tirar dúvida a respeito de direito. Então, vamos lá, né? A relação, o casamento, a união estável, é uma relação, primeiro, de confiança, segundo, né, é um pacto de fé que se faz, que é o pacto do matrimônio, e terceiro, é um pacto de companheirismo. Na Igreja Católica, os padres costumam falar, né, na saúde e na doença, na felicidade e na tristeza, e infelizmente isso quase nunca acontece. É o caso dessa moça lá, que eu fiquei muito compadecido com a situação dela, e por isso que eu estou expondo aqui, não estou citando o nome dela, vocês vão verificar o vídeo dela aí, mas isso é uma situação que ocorre muito, que é objeto de diversos divórcios, ou seja, a pessoa está junto, tá? Vai no churrasco junto, vai na festa junto,
casado, tem filhos, tem a casa, tem a família, mas se aquela pessoa fica doente, ou se aquela pessoa fica inválida, ou se aquela pessoa fica principalmente impossibilitada de ter relações sexuais, o marido, e também isso ocorre mais com os homens, né? Mas não é raro acontecer também com mulheres. Então, gente, vamos bater um papo aqui hoje a respeito desse vídeo que vocês vão ver aí. Esse vídeo está circulando na internet e nós conversamos aqui a respeito das atualidades, do que está acontecendo no momento. Então, vamos colocar isso na pauta de hoje, tá? Como deve ser a relação dentro do casamento, né? Como deve ser a relação de companheirismo, como deve ser a relação dentro, né, de uma doença, da doença de um filho, né? E vamos debater também, hoje até às 13h20, né, 1 hora de live, ou até mais, dependendo aí da participação de todos, a questão do filho que nasce com uma necessidade especial e que neste momento, quando é descoberta essa necessidade especial, um dos pais, geralmente o pai, corta o laço, ele abre, ele vai embora e ele diz, olha, eu pago a pensão e tal, mas eu não vou perder a minha vida cuidando de filho inválido, de filho com necessidades especiais. Então, aberta aí a discussão, agradeço as curtidas aí, eu sempre costumo falar aqui, se você quiser seguir um ou outro aí dentro da minha live, que não é minha, é nossa, podem seguir. Hubert, muito obrigado aí, agradeço muito os presentes que você tá enviando, com certeza eu vou dar uma destinação especial, porque, conforme eu já disse aqui, os presentes dessa live eu vou fazer doação. Eu hoje de manhã pensei numa live muito grande, tá? Com bastante participação de pessoas, e eu me senti até honrado de pensar em comprar gêneros alimentícios, gêneros de primeira necessidade com o dinheiro da live e poder dar. Ah, por que você não faz com o seu dinheiro? Já faço há muitos anos, né? Não é sempre que a gente pode, não é constantemente que a gente pode, mas pelo menos 1 ou 2 vezes por ano eu faço isso sim. Porque independente da pessoa não querer trabalhar, não querer ser preguiçoso e tal, eu penso principalmente que isso pode atingir a criança, né? O que não tem nenhuma possibilidade de se autossuprir. Então, de repente, você doando uma cesta básica, você ajuda, tá? Não é papo furado, não tinha necessidade, mas já que as pessoas estão chegando aqui e estão abrindo o coração para fazer a doação, porque o presente é uma doação, eu garanto que esses presentes terão, vou acumular, que não é muita coisa, eu sei, né? Nem todo mundo hoje está em condições plenas aí para poder fazer grandes gastos, mas o que vier será de bom grado, será bem recebido e terá uma boa destinação. Eu já expliquei ao rapaz aí que eu não posso, tá, receber na janelinha. Eu vou falar aqui com o Chaelzinho. Chaelzinho, a live aqui é sobre direitos, sobre amenidades, né? Sobre a personalidade, pessoalidade e demais itens de direito do cidadão. A questão aí do fora Bolsonaro, tem milhares de lives aí que você vai poder se manifestar, ok? Nessa daqui a gente não faz comentário político, não se aprofunda nesse tema. Então, vamos lá. Grande parte dos casamentos, falando agora aqui em direito de família, tá? Ele, hoje em dia, ou ele tem uma duração muito pequena, mínima, ou ele tem uma duração média.
Casamentos de longa duração, como nós víamos no passado, né? Casamentos com 40, 50 anos, pessoas morrendo juntas, já está praticamente em desuso. E por que eu digo isso? Porque hoje nós, né, eu me incluo nisso, nós estamos, Hubert, boa tarde. Nós estamos, Meiguxa, boa tarde. Nós estamos em uma época de imenso imediatismo. As pessoas ficam muito ansiosas com tudo. E aí o que acontece? Infelizmente, tá? Essa ansiosidade faz com que o outro seja cobrado além dos limites dele. Então, em um casamento, quando você está escolhendo o seu par ou a sua esposa, futura esposa, você pode fazer alguns testes, né, para verificar o comprometimento daquela pessoa com o que virá. Boa tarde, Hubert. Então, o que acontece? Se você quer casar e você não é rico, você não é milionário, você tem uma vida mediana, ou até você tem uma vida de baixa renda, mas você fala, eu quero uma mulher que esteja do meu lado e que possa contribuir para que eu e ela consigamos construir um patrimônio imenso. Isso aí vale tanto para quem pretende ser, né, um grande empresário e tem uma pequena empresa hoje, quanto a quem vive em condições abaixo da linha de pobreza. Boa tarde, seu Sebastião, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe todos nós, né? Então, o que acontece? Geralmente, você passa pela rua e você vê um casal, né, uma mulher muito sofrida e um homem muito sofrido, não necessariamente casados, carregando ali recicláveis, latinha, ferro velho, fogão velho, geladeira velho. E aí, às vezes, você passa e não observa o lado humano daquilo ali. Ou seja, apesar de todas as dificuldades, apesar da pobreza, aquela mulher e aquele homem estão batalhando. Tem um rapaz aqui no TikTok que ele trabalha com reciclável e ele sai na rua com a mulher dele catando latinha, garrafa e tal, e eles fazem vassoura. Eu vou dizer aqui o jargão popular: o bicho pega, tá? Renova aí as boas-vindas ao seu Sebastião. Todos que quiserem aí, pode seguir um ou outro na live, tá? Não tem problema nenhum. A live aqui, ela é de rede social. Então, a pessoa entra, a pessoa quer seguir, pode seguir. A pessoa quer mandar pergunta na rolagem, pode mandar. A pessoa quer assistir do For You, assiste do For You. A pessoa quer entrar aqui e fazer pergunta sobre uma dúvida que ela tem em referência ao divórcio dela, ao casamento, à pensão, aos alimentos, pode fazer a pergunta. As melhores perguntas eu respondo em vídeo. E aí o que você vê? Na maioria das vezes, né, as pessoas se casam, mas aí ela leva aquilo que ela ouviu falar e que ela aprendeu na rua para dentro do casamento. E isso às vezes não funciona. Claro, gente, aqui não é uma crítica e tal, não é. Mas a grande verdade é que, por exemplo, não se aplica no casamento. O casamento é uma comunhão, tá? Visando um resultado. Não pense assim, o casamento é só para eu ficar junto com a bonita. Não é. É para eu ficar junto do bonito. Não é. O casamento é uma construção, que eu costumo dizer, é a construção de um castelo. A mulher e o homem devem sim contribuir. Meiguxa, boa tarde. Newton, boa tarde. Reacionário, boa tarde. A mulher e o homem devem contribuir para que o casamento evolua. Você se casou,
O casamento não pode ficar aquela aguinha morna ali, sem sal, sem gosto, sem objetivo. Então, se ele quer fazer, né, um curso superior e a mulher pode ajudar, ajude. Se ela quiser fazer um curso superior, trabalhar fora, contribua, aceite, permita, porque isso aí vai... mas eu não vou permitir que a minha mulher trabalhe, porque senão ela pode me trair. O meu marido está chegando tarde do trabalho, provavelmente está me traindo. Gente, se for para você pensar que você está sendo traído o tempo todo, significa que o seu marido ou a sua esposa não tem tempo para trabalhar, não tem tempo para estudar, não tem tempo para produzir, não tem tempo para o casamento. Essa é a grande verdade. O ciúme, tá, é um adoçante para o diabético. Costumo falar isso. Por que isso, doutor? Explica isso aí. O adoçante evita que o diabético ingira açúcar, que vai fazer muito mal a ele, porque ele tem uma condição de saúde prejudicial ao consumo do açúcar. Então você vai e coloca o adoçante. Mas não adianta você pegar um copinho de café e colocar 1 litro de adoçante para poder chegar ao nível do açúcar. Vai fazer mal. Então, um pouquinho de ciúme, você mostrar para o outro que a presença dele é importante, que a ausência dele faz falta, é normal. Agora, a doença, né? Aquela coisa de querer saber no celular com quem está falando, ligar, eu tive um caso, tá? Deixa só eu beber um pouquinho d'água. Hoje eu trouxe uma garrafinha nova aqui que eu comprei para fazer academia e acabei não fazendo. Então, é um caso aí que eu vi, o cliente me procurou dizendo que ele estava sendo cobrado injustamente por diversas ligações a cobrar que ele não conhecia, mas ele atendia e tal. E isso já tem mais de 20 anos, né? Mais de 20 foi? Mais de 20. E aí o que aconteceu? Na hora da audiência, né? Inclusive esse cliente já faleceu. Na hora da audiência, o juiz, enquanto nós conversávamos, tentávamos fazer um acordo, o juiz pegou o celular dele, olha a experiência desse magistrado, e fez uma ligação. E o celular da mulher, do homem, ela estava sentada na tribuna, e o celular dela começou a vibrar dentro da bolsa que ela tinha colocado, né, no silencioso, mas esqueceu de ligar o vibra-cal. E aí ele falou: senhora, o que a senhora é dele? Eu sou esposa, a senhora pode atender o seu telefone? Ela falou: não, eu atendo depois. Ele falou: a senhora pode atender o seu telefone? Aí ela atendeu e ele falou alô e desligou. Quando ele desligou, ele falou assim: doutor, o senhor quer desistir do processo? E eu ainda não tinha engatilhado o pensamento para descobrir qual era a real intenção do magistrado. Aí ele falou: doutor, as ligações a cobrar para o seu cliente são 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 11 horas, meio-dia ou 1 hora da tarde, 5 horas da tarde, 17 horas, 18 e 19. Aí eu já descobri qual era a intenção do magistrado. Gente, quem quiser curtir a live aí, quem quiser seguir um ou outro, quem puder compartilhar, eu agradeço, tá? E aí, o juiz falou: a sua esposa está controlando o senhor através do celular. Ela sabe a hora que o senhor sai do trabalho, a hora que o senhor chega na empresa, a hora do seu almoço. Então ela liga para ela dizer: olha,
não conversa com ninguém aí que você está comigo, você é meu marido. E aí o que eu falei, excelência, nessas condições eu desisto da ação. E o cliente ainda forçou, né? Não, o senhor não devia, o senhor não podia e tal. Aí eu expliquei para ele o seguinte: uma lide temerária, tá? Ou seja, quando o processo é utilizado de forma vil, quando você utiliza, Rosemary, seja bem-vinda, Janete está enviando curtidas aí, agradeço muito, Arnaldo, seja bem-vindo, Neto, seja bem-vindo. Quando você utiliza de um processo para um fim ilegal, ilícito, você corre o risco de sofrer uma sanção do magistrado. Então, por quê? Boa tarde, Valde. Dalva, seja bem-vinda, Rosemary. Por que eu desisti do processo do meu cliente? Porque se o juiz examina o mérito, ele já tinha dito para mim o seguinte: doutor, as ligações a cobrar são feitas pela mulher dele, ele sabe disso, não informou para o senhor, eu vou condená-lo a pagar as custas do processo e ainda indenizar, tá, os danos que a operadora de celular teve ao ter que vir aqui, boa tarde, Rosemary, para fazer a própria defesa. Quem quiser fazer pergunta pode deixar aí. Hoje nós estamos falando aqui do casamento, né, e dos comportamentos dentro dele que podem resultar em um divórcio. Então, o dever de cuidado, né, o dever de observar que o ciúme, ele é sim um ingrediente, mas ele não pode, é igual quando você vai fazer comida, você não coloca 10 colheres de sal no feijão, você não coloca 50 quilos de açúcar para fazer um doce, tá? Você não coloca 1 quilo de pimenta do reino para temperar uma carne, você coloca quantias suficientes. Então, o ciúme que é tolerável é também aquele que seja suficiente para você perceber que a pessoa, às vezes, num arrobo de insegurança, ela está te cobrando a presença. Só isso. Então, vamos lá. Vamos voltar a falar do companheirismo, né? Então, o companheirismo no casamento é essencial. A pessoa estar doente, saber que tem alguém ali do lado. Porque, bem da verdade, com o tempo, você vai perdendo mãe, você vai perdendo irmãos, você vai perdendo pai. E quem vai cuidar, né, da gente quando a gente está doente é quem está junto. No caso, a companheira. Luciana, seja bem-vinda. Então, a mulher, às vezes, não se dá conta deste importante papel que ela tem, que não é de substituir a mãe, mas sim de ser uma nova colaboradora naquela vida. E o marido também, né? Eu contei aqui no início da live, Zelita, seja bem-vinda, o caso que está rolando aí na internet, de um marido que chegou em casa, a mulher estava doente, sangrando, e ele falou que ia embora. Não era o momento dele ir embora, né? Outra coisa, se você quer fazer o divórcio, né, você não precisa justificar, mas também você não precisa magoar o outro. Às vezes, a pessoa não se contenta em fazer o divórcio, em pedir o divórcio. Ela tem também de deixar o outro em uma condição inferior, em uma condição sofrida. E isso é muito ruim, né? Quando você trata o outro ser humano de uma forma que faz com que ele se sinta nada, é uma maldade absurda isso, né? Temos aqui, eu citei ontem, o caso de uma pessoa que faz live e ela conta que ela foi abandonada pelo marido com 4 filhos.
né? Então, olha, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mas você não é obrigado a ficar com a sua esposa, você não é obrigado a ficar com o seu marido. Nós vamos chegar lá na violência doméstica também, mas Deixa eu interromper aqui, a Rosemary está fazendo uma pergunta. Doutor, gostaria de saber quem está casado com esposa legítima no papel há 3 anos separados. Não foi possível concluir a sua intenção, né? Você quer dizer, gostaria de saber quem está casado com esposa legítima. Bem, se está casado, não, se ele está casado, tá? E ele casou novamente, ele cometeu crime, né, de bigamia. Agora, se ele fez um contrato de união estável, tá? Você deve contratar um advogado aí para que ele tome as providências em relação ao teu casamento com ele, tá? Vai caber lá, eu vejo uma ilegalidade aí sim, porque a união estável não pode ser objeto de contrato escrito, porque uma das condições para a união estável é você não ser casado, senão vai se transformar em uma bagunça, tá? No seu caso, o marido foi embora, e eu creio que ele foi embora e ele constituiu uma união estável, tá? Ele deve ter feito declarações falsas no cartório, porque o próprio cartório, se for diligente, vai descobrir o casamento dele. E ele casado, olha só, deixa eu explicar uma coisa aqui, tem muito profissional assistindo a live, e se você não fizer um explanamento, né, uma explanação completa, acaba passando. Ficou melhor agora o vídeo? Eu tirei um pouquinho a luz aqui, estava apertando muito minha vista. Mas se não ficou, eu coloco de novo, ó, com a luz, com a luz assim, pouquinho. Então vamos lá. Papaléguas, a live é sobre direito, não é sobre política, tá bom? Vamos lá. Se ele não se divorcia de você, né? Ele sai de casa e ele vai morar com outra pessoa. Se ele for morar com outra pessoa e não declarar, né, em cartório a união estável, né, vai caber a você comprovar que ele tem a união estável lá, e por isso você não quer mais manter aquele casamento. Até porque o divórcio, né, prescinde, é desnecessário você dizer por que você não quer. Basta você dizer incompatibilidade de gênios, acabou, tá? O juiz vai fazer o divórcio. Agora, Meiguxa, obrigado. O que acontece, tá? Se ele conseguiu fazer, geralmente o cara mora numa grande cidade, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, e ele vai lá no interior, conhece alguém e faz a união estável. Ele omite o casamento, tá? Eu, particularmente aqui, tá? Não conheço o caso completo aí, mas eu diria que cabe até uma indenização por dano moral, claro. O pedido de dano moral, você deve fazer com quem possa indenizar, né? O cara vive com poucas possibilidades financeiras, ele não vai te indenizar em nada, não pode condenar a indenizar em R$1.000 que ele não terá o dinheiro. Mas se ele faleceu, aí, minha filha, a condição é de viúva, tá? A condição é de viúva. O que você vai poder discutir, pedir anulação da união estável que ele fez, é só se ele deixou um patrimônio e a outra agora, olha como é que é complicado, né? A coisa se estende, vai abrindo o leque, e é por isso que na internet aqui, vocês têm que entender isso, é diferente um atendimento técnico sentado no escritório, né, de um atendimento aqui na internet.
No escritório, o advogado teria que analisar, né, se ele deixou um patrimônio, a possibilidade de anular a união estável, porque foi feita de má fé e omitindo um dado que era o casamento dele, mas existe a união estável de fato. E existe também entendimento, porque, por exemplo, existe muito isso no Brasil, tá? Eu sei que acontece. Às vezes a pessoa é casada com outra, tem lá a certidão de casamento, e esse outro saiu do Rio e foi morar no norte do Brasil. E lá ele conheceu outra pessoa, mora com outra pessoa, tem 5 filhos com a outra pessoa. Essa pessoa efetivamente está casada aqui no Rio? Tem um papel dizendo que está casado e tal. Vai caber ao julgador valorar essa prova ou não, né? Vai caber ao julgador. Então, eu não posso aqui, em direito, gente, as coisas, elas são muito complexas, muito além do que a gente possa discutir aqui na live, tá? Então, uma situação muito bem colocada pela Rosemary. Rosemary, muito obrigado, você engrandeceu aqui o conteúdo com uma matéria que pode ser objeto aí para centenas de mulheres, né, que eram casadas e o marido saiu de casa e constituiu de forma ilegal. Por que é ilegal? É porque ele, casado, não pode constituir união estável. No caso aí, a mulher lá pode ter sido enganada, tá? E ele agiu de má fé. Vamos lá, tem mais alguma pergunta, Rosemary? Desculpem aí, porque realmente a garganta seca aqui. Mas vamos lá. Se você tiver pergunta, faz aí na rolagem. Se vocês tiverem pergunta, façam na rolagem. Giovana, seja bem-vinda. Se vocês puderem, curtam a live aí, tá? Para a gente continuar batendo o nosso papo aqui, que está muito bom. Gostei da propositura da Rosemary. Como ela não fez outras perguntas, ela colocou aqui que tem mais uma situação. Rosemary, eu vou continuar. Se você tiver aí mais alguma situação, escreve que eu respondo, tá? Denilson, Colibri, Virgínia, quem puder, entrou, já dá umas curtidinhas, segue o coleguinha que está do lado aí, tá? Presente, manda presente se quiser, tá? A live aqui não exige presente para responder pergunta, tá? Não é obrigado a seguir no Instagram, eu tenho um canalzinho lá no YouTube, se quiser vai na minha bio, clica no canal, vai lá, abre, dá uma olhadinha nos vídeos, vou ficar muito satisfeito. A situação do país, das pessoas, é muito complicada hoje em dia, o desemprego está muito grande, então eu acho que exigir das pessoas aí presentes e etc, seria uma barbaridade. Feito isso, vamos voltar lá ao casamento e as inúmeras situações que chegam ao divórcio, tá? Uma das condições que podem ensejar não o divórcio, mas a anulação do casamento por exemplo, Rosemary, pode me chamar lá no direct que a gente conversa lá, ou então, se for do teu interesse, a gente marca aí uma consulta virtual, tá bom? Mas vamos lá. O que acontece? O que seria? Não tem problema, eu entendo, tá? Pode chamar lá e eu passo os dados para você fazer o contato. Às vezes você casa com uma pessoa, né, e essa pessoa se mostra para você sensacional. Só que você casa e aí você descobre que, por exemplo, aquela moça de família, Valdirley, boa tarde, seja bem-vindo, era envolvida com o tráfico de drogas.
é envolvida com assalto a banco, ou um marido, tá? Frequenta antros e pratica delitos, ou tem uma conduta, né, de crimes crimes sexuais, crimes contra a vida, e você fala, não, eu não queria casar com um assassino. Ou então a pessoa, tá, casa com você e transmite para você uma doença sexualmente transmissível. Isso aí são causas que podem acarretar a anulação. Vai caber ao juiz verificar se os requisitos para essa anulação estão presentes e, se estiver, o casamento é dado como inexistente. Mas voltando lá ao divórcio, tá? No divórcio, a maior incidência dele versa sobre maus tratos com a mulher e com a família em si, tá? E traição. Traição, então, tá? Não é raro, eu comentei isso aqui ontem na live da mulher que nós fizemos ontem. O homem casa, passa 25 anos com a mulher, claro, ela ganha uns quilos, ele também ganha, mas ele se sente, né, atraente e arruma uma novinha. E ele troca todos aqueles anos por uma aventura. Isso é uma das maiores causas de traição na terceira idade e de divórcio. A outra é pior, tá? Que são os crimes que a Lei Maria da Penha regula, que é a agressão, né, a violência, os xingamentos, ou seja, toda aquela condição que não deveria haver dentro de um casamento, ela surge ali, porque não há como você manter uma relação, um casamento, apanhando. Deixa eu explicar uma coisa quanto a isso aqui. Eu fiz um exame histórico disso, tá? E essa agressão do homem à própria mulher, à mãe do filho dele, ou até a esposa que está grávida, ela é oriunda dos primórdios do nascimento das relações humanas, tá? Há aí a história do homem das cavernas, que quando ele estava interessado em sexo, ele pegava um tacape, um pau, batia na cabeça da mulher, ele desmaiava, ele arrastava para dentro de uma caverna. E ali ele cometia o que hoje seria um estupro. E a própria condição que eu expus na live de ontem aqui, de submissão, tá, da mulher ao homem, que era, né, aquela história do todo grande homem tem por trás uma mulher. Isso aí já é um componente, tá, desse comportamento agressivo, violento, e que visava condicionar a mulher a uma situação inferior à do homem. Ou seja, se tem uma corrida, que essa corrida se chama casamento, mas que o homem aqui, por volta aí de 1880 e pouco, até um pouquinho mais à frente, algumas fotos na internet onde o homem, a família está caminhando, por exemplo, vão em uma festa, né?
Naquele tempo o transporte era em burro, cavalo, charrete, mas essas famílias estavam caminhando a pé. E aí o que acontecia? Era assim, o homem, atrás do homem a esposa dele, atrás da esposa o filho mais velho, mais atrás o filho do meio e por último o filho menor. O filho menor, né, o menorzinho, só não ia por último quando ele não tinha condições de andar. Se ele tivesse condições de andar, ele não vinha junto com os irmãos, né? Ele vinha sempre por último, atrás. Então essa hierarquia caiu agora há 34 anos, falei ontem isso aqui, né? Com a Constituição Federal de 1900. Obrigado, Valdirley, obrigado mesmo, né? Esse terno aqui tem mais de 20 anos, não é uma maravilha não. Mas aí o que acontece? Essa hierarquia foi quebrada, mas tudo você consegue aos poucos. Eu até entendo, muita gente não vai entender aí, vai achar que não, então, mas cada um sabe da sua condição. Existem hoje casamentos que são mantidos, né? Depois de uma traição, casamentos que são mantidos depois de um espancamento, né, da violência, simplesmente porque a mulher não tem para onde ir com os filhos. E entre sair daquela relação e passar necessidade, deixar os filhos em uma condição subhumana, ou seja, desumana, ela prefere aceitar o jugo, os maus tratos, porque ela não tem para onde ir. Por mais absurdo Valdirley, a pergunta, a sua questão aí, a sua colocação, ela tem um cunho, né, de humor, mas eu vou fazer uma manifestação a respeito disso aqui. O que a gente tem que ver também no casamento é que é o seguinte, é um pacto a 3, não é a 2 não. E eu não estou falando aí desses casamentos modernos, um homem com 4 mulheres, né? Que é um casamento, entre aspas, né? Eu estou falando que é o seguinte, é você, é sua esposa e Deus. É isso. Nosso compromisso não é só com a minha esposa, é com Deus também. Né? Então, foi bom você colocar isso aí, que me fez pensar daqui dessa forma. Então, o que acontece? Principalmente no Brasil, gente, vocês não são capazes de aquilatar a quantidade de mulheres de classe média. Aí você fala assim, mas a mulher de classe média, ela pode alugar uma casa? Não pode não. Ela não pode, exatamente pelo que eu falei aqui ontem, e é muito importante vocês acompanharem as lives, porque geralmente eu monto um conteúdo em cima do outro. Eu jamais vou falar aqui um dia a respeito de crime e no outro dia eu vou falar a respeito de casamento. Então ontem eu falei sobre mulher, hoje eu estou falando de casamento, tá? Então os assuntos vão sempre cruzar. E aí, o que nós temos? Às vezes uma mulher, quando ela casa, né, ela também é classe média, ela tem o emprego dela, ela estuda, ela faz curso superior, mas a primeira providência que o marido toma é o seguinte: precisa estudar mais não, as crianças vão ficar sozinhas com empregada, eu não gostaria que meus filhos ficassem com empregada, fica em casa. Ou então, você não precisa trabalhar, eu pago tudo aqui, pode ficar dentro de casa aí, toma. Nunca aceite essa condição. É uma das condições que eu acho que tanto a mulher quanto ao homem, porque hoje em dia já acontece isso também
com as mulheres, né? Algumas mulheres conseguiram aí uma ascensão muito grande e elas se casam. Caroline, boa tarde. Eu vou bem, graças a Deus aqui, né? A gente toma os tombos da vida, levanta, sai se arrastando e fica em pé. A raça humana, ela tem que aprender que a vida não é só um sorriso, né? Nós que já estamos lá com o cabelinho branco aqui, a gente sabe que a vida é assim, você num momento você está sorrindo, no outro sou advogado, tá? Você já está chorando. Então, quando o marido começa a colocar uma série de entraves à sua vida pessoal, né? Ele começa a impedir que você progrida na vida como mulher, ou ela também impede que você progrida. Toma cuidado. Eu costumo dizer que isso aí é aprisionamento de alma. Aí você vê, por que eu estou falando isso? Doutor, mas a mulher é médica, larga tudo e tal, ela se separa. Você sabe quanto tempo, em média, uma pessoa demora para entrar no mercado de trabalho? Sem pandemia, de 2 a 4 anos. Você é médico, se você é advogado, se você é padeiro, se você é manicure, se você é cabeleireira, não é de uma hora para outra que você vai sair de um emprego, ficar 10 anos parado e vai conseguir outro. Não é assim, né? Então, o que acontece? E isso acontece com todas as carreiras, tá? Eu sempre cito uma carreira, né, de curso superior e outra porque é inerente ao ser humano. E aí o que acontece? Essa mulher, ela tem dificuldade, ela sabe das dificuldades que ela terá para entrar no mercado de trabalho, então ela fica no casamento que ela não quer mais, que às vezes ela está sendo humilhada, que às vezes ela está sendo agredida. Caroline, eu sou do Rio de Janeiro, tá? Eu conheço bem a história do Rio, de tudo. Eu sou da Vila da Penha, Rio de Janeiro, tá? Adoro a Zona Sul, mas nunca consegui abandonar a Vila da Penha, nascido e criado aqui, adoro a Vila da Penha, é minha paixão. Eu sempre digo, para eu sair daqui eu tenho que ir para a Barra da Tijuca, né? Mas como na Barra, para você comprar 1 litro de leite, você tem que pegar seu carro e andar 5 quilômetros, eu prefiro ficar aqui. Eu moro em Duque de Caxias, e aqui a violência está demais. Caroline, a violência no Rio de Janeiro, ela está generalizada, entendeu? Ninguém tem mais paz, após 10 horas da noite, ninguém sai na rua, está uma situação complicada, o governador foi caçado, preso, o prefeito aqui, todo mundo sabe aí dos problemas dele, a live não é de política, mas infelizmente o Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, que eu conheço muito bem, eu ando muito em Caxias, Belford Roxo, São João, conheço tudo, tá? Aqui tá tenso. Leonardo Teles, seja bem-vindo. Tá tenso aonde? Caxias? Caxias não é fraco não, meu amigo. Não é fácil, mas o mais importante é o seguinte, a gente tem que seguir em frente, tem que continuar vivendo. Esse aí é o nosso país, esse é o nosso estado, então também não dá para desistir, né? Quem pode? Santa Cruz é a área do MI, né? Das milícias, é complicado também, mas eu gosto muito aí, né? Mas vou voltando aqui ao tema. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente pensa assim, não, a mulher submissa no casamento é aquela que mora na comunidade, que tem medo do marido, tem medo do tráfico. Não, tem muita mulher em Copacabana, no Leblon, né? Lá no centro de São Paulo, nos Jardins, que é um bairro rico, né? Passando pela mesma situação. Por quê? Mesmo que ela tenha 50% do patrimônio, o processo não se resolve em um estalar de dedos. E aí
ela não tem renda própria, ela não tem nada, ela pode pedir alimentos para os filhos, né? É tudo muito complexo, então às vezes a mulher se sujeita a isso, porque ela não tem nem onde morar. E o homem, às vezes, também passa pela mesma coisa, porque, infelizmente, essa é uma realidade, cada um faz o que quiser, mas é uma realidade. Tem homem também que não é muito de guerra, não é muito de enfrentar a vida. Então, ele procura ali uma mulher, né, de meia idade, que tem condições para, literalmente, manter uma relação de casamento ou de união estável, ou, entre aspas, aí, conforme dizem os modernos, de ficante. Quem puder curtir a live aí, dá uma curtidinha, tá? Quem quiser compartilhar, quem quiser também seguir os coleguinhas que estão aí, vem aqui, ó, deixa eu botar com o dedo aqui, ó, aonde está ali, 18, clica ali que vai abrir o nome das pessoas, é só tu clicar e seguir, depois a pessoa vai no perfil, olha também, se estiver seguindo, segue. Isso aí é rede social, comunicação, né? Então, o que acontece? A mulher, tá? Ela também, com o avanço aí da sociedade, né? Ela alcançou, entre aspas, esse poder. O poder também de ter ali ao lado dela um homem, né? Em que ela aprisiona a alma. Ela dita as normas. Ela sai para trabalhar, ela produz, ela paga as contas e o cara é o submisso. Se ele não quiser perder as benesses daquele casamento, ele vai ficar quietinho e tal, vai aceitar diversas coisas. Mas isso acontece muito mais com as mulheres. Perguntas? Já estamos com 1h05 aí de live, hoje eu me atrasei um pouquinho, porque deu um problema aqui nas conexões, tá? Se tiver dúvidas aí, faz conforme a Rosemary fez. Fez uma pergunta, eu respondi, né? Leonardo, tem alguma pergunta? User, seja bem-vindo. Famosos, Leonardo, Caroline, acho lindo profissão de advogado. Infelizmente, nunca tive condições financeiras de fazer. Caroline Franco e mais 20 pessoas que estão na live. Deixa eu falar uma coisinha para você. Primeiro, eu costumo dizer, isso aí, tá? É para elevar a sua autoestima e nunca o contrário, né? Eu não faço dessa forma. Mas, às vezes a pessoa, eu vou te dizer qual foi o meu princípio na faculdade de Direito e vou te falar agora aí da minha condição. Isso vai servir para você como um estímulo. A gente já chegou aqui a 1h de lives. Eu vou abrir um pouquinho o tema aí, que era o divórcio e tal. Já explanamos bastante todas as condições possíveis, né? Violência doméstica como condição de divórcio na traição, a condição do cônjuge masculino e feminino em relação à submissão ao outro. Agora eu vou conversar com os espectadores aqui, que a Caroline colocou uma questão aqui, que pode ser de muita gente. Rosemary, não vai embora, senão eu mando feitiço. Tô brincando, se você que tiver de sair, saia, mas vai fazer diferença sim a sua presença. Vamos lá. Acho linda a sua profissão de advogado, mas, infelizmente, nunca tive condições financeiras de fazer. Então, agora, tá? Você que quer ser engenheiro, que quer ser médico, que quer ser enfermeiro, concurso superior, que quer ser qualquer coisa na vida, que quer ser um padeiro, que quer ser um mecânico de refrigeração e etc. E fala, eu fui ver o curso de refrigeração e é muito caro. Eu fui ver o curso de técnica em eletrônica, é muito caro. Eu fui ver um curso superior de direito, não é de advocacia, tá? É um curso de direito,
e é muito caro. Queria fazer administração de empresa, é muito caro. Toma cuidado com isso. Porque eu sou o exemplo. Eu usei durante muito tempo este argumento. Por quê? Porque, primeiro, eu realmente não tinha condições, mas eu não sabia que com as minhas condições eu conseguiria fazer, e fiz. Então, você também consegue, né? Eu não nasci advogado, eu me formei em Direito com 32 anos, ou seja, 12 anos depois da maioria dos jovens. Por quê? A maioria dos jovens consegue se formar aí em Direito, né, com 22 anos, por aí, 24 anos, isso é o mais normal. Mas o que acontece, tá? Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente costuma, todas as mudanças, a gente costuma colocar barreira, tá? Eu pretendo fazer aqui às sextas-feiras lives de entrevista com pessoas que eu considero que venceram lutando. Então, deixa eu puxar aqui que eu já esqueci. Caroline, eu pretendo fazer essa entrevista com você no futuro, né, se Deus permitir a minha continuação aqui. Então, vamos lá. Eu vou contar minha história para vocês. Não tenho vergonha dela, tenho maior orgulho. A minha mãe, tá, não teve acesso à leitura. Você já sabe o que eu quero falar. O meu pai veio da roça de Minas para trabalhar como pedreiro aqui no Rio. Depois ele foi trabalhar na indústria. E lá ele conseguiu ter o primário. E eu fui durante muitos anos da adolescência e tal, estudante de eletrônica. Minha paixão era a eletrônica. Mas depois o meu pai me colocou no Senai para eu fazer curso de ajustador mecânico. E eu fui trabalhar, meu primeiro emprego foi em uma metalúrgica. Fui metalúrgico 3 anos, depois eu fui técnico em eletrônica, depois eu fui prestador de serviços de um banco, e foi através da prestação de serviços nesse banco que eu comecei a conviver com jovens, todos eles faziam curso superior. Uns eram engenheiros, administradores de empresas, não eram estudantes. E eu só tinha o 2º grau. E aí, por vicissitudes da vida, eu fui fazer o direito. E quando eu entrei na faculdade particular, na Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas, aqui no centro do Rio, eu vi, depois que eu entrei, que a Nilda, a live aqui não é de política, tá? É sobre direito que a gente trata aqui, relações humanas, mulheres, homens, tá? Então tem outras lives aí que falam que você pode se expressar lá a favor de um presidente ou contra, não tem problema, tá bom? Mas aqui, se você quiser ficar aí, para mim o comentário, entendeu? A presidência ser boa e ruim, né? Hoje mesmo eu tive conversando com uma pessoa, eu sempre trabalhei muito, tá? Eu digo para vocês, hoje eu sou advogado, mas se eu falar para vocês, eu já trabalhei na feira vendendo caldo de cana, montei uma barraca para o meu filho e fui trabalhar, muita gente não acredita, mas como ele é advogado, eu largo, pelo meu filho, por amor eu vou. Então, Caroline, presta bem atenção, se esse aí é o teu íntimo, a tua vontade, o seu querer, lindinha, eu gosto da pessoa que bate no peito, vai lá e faz. Vai lá e faz. Tem Enem, tem financiamento aí pelo FIES, vai e faz. Tá? Por quê?
A quantidade de pessoas nesse mundo, dependendo do que cada um de nós faz, é imensa. Você já prestou atenção? A gente chega na padaria, compra o pãozinho, mas ninguém lembra que às 4 horas, Charlie, seja bem-vinda, Letícia, seja bem-vinda. Ninguém lembra que às 4 horas da manhã tinha alguém levantando da cama, entrando na padaria e fazendo aquele pão. Hoje você compra o pão aqui na live. Amanhã eu quero você na faculdade. Todo mundo pode fazer tudo. Citar aqui um exemplo. Tem um rapaz aí nas redes sociais, no TikTok também. Ele é deficiente físico, tá? Ele anda com 2 muletas, com extrema dificuldade. E eu digo para vocês, 90% dos seres humanos não tem a força de vontade e a fé desse rapaz. Uma pessoa perguntou para ele, você pode ter o benefício do governo, você não precisa trabalhar e tal. Aí ele falou, eu sei, mas, tipo assim, não com essas palavras, eu acredito tanto num bom Deus que me faz levantar todo dia de manhã, que eu não me sinto bem de ficar à toa. Então eu venho todos os dias para o sinal aqui, para vender debaixo do sol, debaixo da chuva, e eu tenho certeza que eu vou conseguir vender alguma coisa, porque eu tenho um Deus que não me deixa, que é fiel, e eu confio nele. E é essa fé que vai fazer com que você, Caroline, consiga fazer a sua faculdade de Direito. Infelizes daqueles que passaram pela live aqui e me ouviram falando sobre isso, saíram. Sabe por quê? Porque é muito difícil você vencer. É muito difícil. É extremamente complicado você vencer na vida. E vencer na vida não tem a ver com ter muito dinheiro. Muita gente pensa assim, mas ele é advogado, deve estar cheio de dinheiro. Eu digo para você, você consegue dinheiro. O dinheiro é importante. Mas eu agora estou aqui dentro da minha casa, estou fazendo a live hoje, sexta-feira, dentro da minha casa, né? Sexta-feira eu faço um home office, então eu já posso fazer isso. Leonardo, não é relativo a você, tá? Mas a janela aqui, a gente vai abrir só lá para frente, enquanto a gente estiver nessa condição de fazer aqui a explanação em cima do que as pessoas falam, eu não posso, porque senão eu não consigo dar atenção. Se você subir na live, seria um prazer imenso, vai ficar para o futuro. Não fica aborrecido não e não vai embora. Mas é exatamente por isso, senão eu não vou conseguir dar atenção. E eu entro às vezes em outras lives que tem 4 janelinhas aqui e fica todo mundo falando ao mesmo tempo, a live praticamente acaba. Então vamos lá. Sobre a construção do seu eu, né? Você pode, sendo pedreiro, fazer uma faculdade de engenharia civil e amanhã você está fazendo um projeto de um viaduto. Ah, mas é muito grande isso, não é para mim não. Está colocando barreira na frente. Toda vez que você fala para você mesmo, olha, tá difícil, é difícil pagar a faculdade, é difícil isso, é difícil aquilo, você está colocando barreiras para você não conseguir. E o problema principal é que as pessoas que geralmente estão do nosso lado, elas não estão para apostar, exceto pai e mãe, principalmente mãe, tá? Elas não estão ali para apostar em você. E aí elas vão concordar. Ah, é difícil fazer faculdade mesmo. Faculdade é coisa para playboy. E eu estou dizendo isso porque eu falei isso lá em 1990. Eu falei isso para minha ex-mulher. Só que eu tinha ao lado uma pessoa que eu vou agradecer para o resto da vida.
que é a mãe do meu filho, a minha ex-mulher, foi ela quem veio na minha casa, eu fiz o vestibular, passei, mas falei para ela isso: boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Valéria Porte, seja bem-vinda. E essa minha ex-mulher, para você ver que você tem que ter do lado pessoas que te ajudem, que acreditem em você e que te elevem como ser humano. Essa pessoa foi lá, pegou o documento velho, arrancou as minhas fotos, foi lá na faculdade e pagou a minha matrícula com cheque sem fundo e falou para mim, ligou e falou: olha, deposita X na minha conta para cobrir o cheque, porque eu já paguei a sua matrícula. E aí eu falei: caramba, agora não tem como eu me livrar, eu tenho que fazer a faculdade. Fui lá, fiquei, o meu curso não foi igual esses cursos modernos que tem aí de 4 anos, 3 anos e pouco. Curso de Direito, antigamente, na minha época, eram 5 anos, e depois dos 5 anos eu fiz pós-graduação do meu bolso, pagando, o governo não me ajudou, entendeu? Pagando, eu fiz com fiéis, né? Na minha época a gente fazia e pagava, mas hoje em dia aí estão dizendo que está um calote imenso. O atual presidente deu um descontão aí para o pessoal quitar e limpar o nome, né? Mas seja para fazer um curso superior, seja para fazer empadas, eu vou tentar trazer para vocês aqui uma mulher, né? Que eu sempre falo mulher de boca cheia, porque, cara, para o homem, principalmente o homem da minha época, a mulher, além de ser mãe dos nossos filhos, nossa mãe, né? Eu tenho a memória da minha mãe, para mim é tudo. Além disso, tem o fato, né, do carinho, do cheiro, do amor de uma mulher, que para mim, é a coisa. Então eu costumo elevar a mulher à quinta potência, tá? Então eu conheço uma microempresária lá de Mesquita, aqui Baixada Fluminense, Rio. E aí o que acontece? Ela estava trabalhando, arrumava emprego, saía, ela montou numa lojinha de menos de 3 metros, um lugarzinho ali para vender móveis. Então ela fez contato com o fabricante acreditou nela, ela vendia os móveis desse cara. Veio a crise, né? Ela estava vendendo muito, veio a crise, ninguém quer comprar e tal. Aí recentemente eu fui no perfil dela lá, aqui no TikTok, Bianca Blanca, ela usa esse nick, Bianca Blanca. É uma moreninha forte, bonita toda a vida. Então agora ela está vendendo empada. Aí eu falei para ela assim: ué, e a loja? Ah, a loja baixou muito e agora eu tô fazendo as empadas aqui, muita empada, tá lá metendo a mão na massa. Tinha uma pessoa ensinando ela já aprendeu. Então, gente, se ela pensa assim: ah, perdi o emprego, vou ficar esperando aparecer outro porque tá difícil e tal, não arrumava nada. Se tem, obrigado, Rosemary. Olha, gente, eu já estou me apaixonando pela Rosemary. Pessoa que entra aqui, né, colabora, eu sofro de epilepsia e sou operado. Posso receber alguma coisa? Leda, a minha orientação é da seguinte forma: se a sua condição, tá, for impeditiva ao labor, ou seja,